Irmão, olá meu querido irmão, minha querida irmã, olá gente de Deus, gente linda, povo que Deus ama, povo abençoado, povo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Olá, irmã Lília, bênção de Deus, alegria do Espírito Santo. Olá, Janete, bênção do Senhor sobre cada um de nós, que a graça poderosa de Jesus Cristo esteja invadindo os nossos corações, tomando conta da nossa alma, preenchendo todo e qualquer vazio, porque o Senhor é Deus. E por Ele ser Deus, não é mesmo, Oniceia? Ele é bom. Olá, Lu, bênção de Deus, festa santa, festa abençoada, que prazer, que alegria poder estar entre os irmãos, poder estar na sua casa, no seu ambiente, na sua vida, e estarmos juntos e fazermos parte uns dos outros. Eu quero dizer para você que este período de jejum tem sido tremendamente, mas tremendamente abençoador em minha vida. Meu coração tem se regozijado no Senhor, eu tenho crescido no Senhor, e eu bem sei, estou certo que isto também está acontecendo contigo. A semana passada, Deus tratou do nosso interior, Deus mostrou-nos exatamente através da palavra e as devocionais que nós estamos tendo. O pastor Wilson, como sempre, muito feliz em seus escritos, trazendo a restituição de A a Z. E aí começou exatamente mostrando que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Tratou da nossa essência, exatamente, restituir esta imagem. O nosso referencial é Cristo. Nós fomos criados para exatamente exercer o domínio. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Nós fomos abençoados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Recebemos uma ordenança para gerar filhos e filhas para o Senhor. Oh, coisa tremenda, coisa abençoada. Aí está o eterno propósito de Deus. Gerar conforme a nossa espécie, isto é, conforme a imagem do nosso irmão mais velho. O Senhor nos deu a ordenança também para nos alimentarmos da vida dele. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Isto dá uma essência para que o alimento seja saudável, a gente venha crescer e crescer de forma frutífera, alegre, e nos colocou no jardim para desfrutarmos do prazer que o jardim por si só ele tem. Ele nos mandou de fato cultivar o jardim, isto é, guardar o jardim, estar na presença dele, guardando a presença dele, velando pela presença dele. E aí ele viu que o homem estava só e não deveria permanecer só, solitário. Fez-lhe uma adjutora, uma companheira, isto é, você tem que ter alguém que lhe seja idôneo, isto é, parecido contigo, da tua mesma essência, da sua mesma natureza. Nos colocou uma equipe, nós fazemos parte deste corpo, que é a igreja. Ele restituiu tudo isso em nós. Nós não fomos feitos para vivermos só, isolados. Nós fomos feitos para vivermos juntos, em equipe. E esta semana nós estamos exatamente trabalhando a partir desta perspectiva. Isto é, se na parte interior tudo já foi resolvido, tudo já foi restituído, já foi restaurado, nós já ganhamos esta consciência, então eu tenho que me relacionar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que viver exatamente dentro desta conformidade. Hoje, que é o nosso 9º dia, restituindo a importância da casa do Pai, o livro é esse, restituindo a importância da casa do Pai, então nós vamos para o 2º passo. Não é mesmo, Sória? Como que vai indo aí a família, Sória? Nossa oração, nosso abraço aos irmãos e irmãs. Amém? Irmã de Norá, bênção de Deus para a senhora também. Glória a Jesus. Olha aí, promessa 2015 também entrou. Quem é essa pessoa que dá um alô para o pastor Antônio, né? A Karen Fernanda também está conosco. O Beto, Alberto Silva, onde fizemos um batismo abençoado, sogro do Beto.
nosso irmão se batizou, oh, aleluia, o pai da Edna, né? Glória ao nome de Jesus, coisa poderosa, coisa tremenda. Nós vivemos tempo de festa, de alegria ontem, foi tremendo, poderoso. Glória a Jesus, glória a Jesus. Graças a Deus. Quem mais está aqui conosco que eu acabei não mencionando? É só você dar um alô aí e nós vamos falar o seu nome. Eu preciso disso, porque pelo menos eu sei que você está aí. Quando você faz um comentário, eu sei que você está aí e aí a gente pode estar se comunicando, né? Eu peço também a você que leve esta mensagem para muitos outros corações, para muitas outras pessoas, para muitas outras vidas. Como assim, pastor? Compartilhando. Este é o nosso momento, não é mesmo? Ô Lu, tudo bem? Como vai o Beto? Ô Deus maravilhoso, irmã Lourdes, glória ao nome de Jesus. Pois bem, então comunique, compartilhe, envie, porque se você estiver aí dando seu glória a Deus, aleluia, não é, Érica? Aí a gente sabe que você está e isso traz para a gente mais vida. Pois bem, querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela vida da igreja, por este tempo de fé, por esse tempo de comunhão, pelo crescimento espiritual, por esta tua gente não me deixar sozinho aqui, por esta tua gente comparecer, estar junto, envolvido na cumplicidade de nós prestarmos adoração ao teu nome. E nós reconhecemos, meu Senhor, que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela traz para a gente exatamente a bênção da eternidade, traz a revelação do teu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso alvo, a nossa referência, aquele do qual nós queremos nos tornar parecido todos os dias e cada vez mais contemplando a sua glória como um rosto desvendado, como que diante de um espelho para o nosso crescimento. Portanto, meu Deus, repreenda toda a fúria do inimigo, todos os poderes das trevas, principados e potestades, obra maligna, aquilo que não lhe pertence, que o nosso caminho esteja aplanado, reto, dirigido, orientado pelo teu Santo Espírito, que o Senhor esteja nos conduzir a pastagens verdejantes, às águas tranquilas, que a nossa alma esteja no teu refrigério, que estejamos escondidos no teu esconderijo e abrigados em tuas asas, meu Pai, porque com o Senhor nós estaremos sempre seguros, e no Senhor nós desfrutamos da plena, perfeita, gloriosa paz que só o Senhor tem para nos conceder. Que este dia seja um dia de bênção, um dia de alegria, um dia festivo, um dia que, embora o mar esteja agitado, o barco esteja sendo solapado pelas fortes ondas do mar, mas o Senhor está no barco e o Senhor nos dá a segurança. O Senhor é Deus na nossa vida, na nossa existência. Em nome de Jesus Cristo, receba a bênção de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu já comecei até a fazer aqui uma vigília, né? Oh, Deus Todo-Poderoso, quando a gente começa orando, o Espírito de Deus toma conta da nossa vida e nós não temos como parar. É muito lindo. Mas eu tenho que fazer aqui a leitura das nossas devocionais. Deus te abençoe. Se você não tem o livro, entre em contato. Eu tenho gravado em áudio para os irmãos que estão mais distantes, e eu posso estar lhe encaminhando também. Amém? Restituindo a importância da casa do Pai, o nosso 9º dia. Louvado seja Deus. Como vimos no capítulo anterior, ainda que Deus tenha nos criado de forma individual, Ele nos fez com uma arquitetura para vivermos de forma coletiva. Isso porque Deus tem essa arquitetura, e nós, como seus filhos, também. No entanto, o diabo entrou na história e inviabilizou nosso aprendizado de viver da forma como Deus vive, afastando-nos dele. Isso ele conseguiu colocando dúvidas sobre o caráter de Deus em nossas cabeças. Assim, nos enganando, ele turvou nossa imagem do Deus, o Todo-Amoroso. Fique esperto, quando passar por qualquer dúvida sobre o caráter de Deus na sua cabeça, neste caso, tenha certeza que o diabo começou a agir na sua vida. Fique esperto, não é mesmo, Silvia?
Louvado seja Deus, obrigado, porque você também acordou hoje. Você está aí comigo, minha linda. Glória a Deus. Mas não volte a dormir, não. Fique esperta, tá? Aleluia. Não é mesmo, Elba? Glória a Jesus. Isso posto, precisamos mais que nunca sermos restituídos ao processo de aprendizado da vida plural, sob pena de termos sérios problemas eternos. Assim que formos restituídos em nossa vida individual, essa passa a ser a prioridade da restituição. Isto é, se eu tive e tenho consciência de que sou templo e sou habitação de Deus, de que Ele me restituiu. Se você ainda não tem esta plena convicção, ouça os vídeos anteriores, desde a segunda-feira da semana passada. Ouça, reflita, leia mais de uma vez o livro ou ouça mais de uma vez cada vídeo. Isso é importante, porque há um tratamento, há uma explosão de graça, de unção, de glória, de milagres. A vida de Deus precisa de fluir de forma espontânea em você. Você deve estar caminhando, mas caminhando sobre a rocha, com a bênção do Senhor, em Cristo Jesus. Não é mesmo, irmão João Braga? Bênção de Deus para o Senhor. Hoje, nova criatura, como o Senhor mesmo disse, sou um novo ser. Tenho, a partir de hoje, uma mudança de vida. Minha vida mudou. Aos 73 anos, desceu as águas do batismo. Ei, Deus maravilhoso, que festa não aconteceu ontem, né? Glória a Deus. E depois o pastor Antônio pegou aquela água e jogou em cima do povo que estava presente, né? Deixa eu jogar um pouco de água, porque a unção que está aqui nesse ambiente tem que tomar conta do coração do povo também. Não foi, irmão João? Que festa linda e abençoada. Glória a Jesus. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque o nosso irmão, ele caiu em si. Esta foi a palavra. O irmão João caiu em si. Teve uma vida errante, uma vida longe dos caminhos do Senhor, mais de 7 décadas de existência. Mas ele reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele caiu em si. Num momento de palavra, de ministração, que nós tivemos o privilégio de visitá-lo com sua família, Deus deu-nos a certeza de que aquele momento seria o momento da sua salvação. E ele simplesmente teve revelação no coração dele de que Cristo morreu para salvá-lo, para justificá-lo, para perdoar todos os pecados. Toda a história dele foi exatamente mudada, isto é, o passado for apagado, porque Jesus veio morar e habitar na vida dele. E Deus passou a olhar para ele e ver tão somente Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele simplesmente olhou para o Pai e recebeu a casa do Pai. Ele recebeu o Éden, ele recebeu a igreja e ele tornou-se igreja. Foi isso que aconteceu com o irmão João. E ontem nós fizemos o batismo dele. Que Deus abençoe a vida do Joebre e da Bruna, que lideram uma célula que tem vivido e desfrutado também desse grande milagre. Ele não quis nem aguardar a época do batismo, pediu o batismo antes. Glória a Deus. Pois bem, caindo em si, página de número 70, vamos para o livro Pastor Antônio. Oh, aleluia, glória a Deus. Na palavra de Deus há uma parábola contada por Jesus que deixa claríssimos o processo de restituição da vida plural. É a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 24. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, versículo 17 do capítulo 15 de Lucas, caindo em si,
Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome, ou morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-o um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos prosseguindo aqui na leitura. Esta é a palavra de Deus. Vamos nos comentários feitos pelo nosso pastor Wilson. Antes de dissertarmos sobre a parábola, é bom definirmos as correlações entre Jardim do Éden, aleluia, Igreja do Deus Vivo e Casa do Pai. Eu achei muito linda essa comparação. Esses três nomes representam a mesma coisa. O Jardim do Éden era onde Deus tinha comunhão com o ser humano, lugar do prazer, lugar das delícias. Estes três nomes representam a mesma coisa. O Jardim do Éden era onde Deus tinha comunhão com o ser humano. A igreja hoje é esse jardim na face da terra. E a única parte divina neste mundo é justamente a igreja. Aleluia, aleluia. E a casa do Pai, que também aparece na parábola, podemos dizer que é um símbolo da igreja hoje. Dito isto, vamos para a parábola. Essa parábola começa com o filho mais novo pedindo sua parte da herança antes mesmo da morte do pai. Isto é, a herança normalmente ela é entregue, a gente toma posse dela após a morte, não em vida. E quando se pede a herança em vida, nós estamos simplesmente dizendo que não queremos mais o pai, não queremos mais viver com o pai. Desejando a morte do pai. Ele viveu algum tempo na casa do pai. Depois de receber sua parte da herança, ele logo depois saiu da casa do pai. Por que ele saiu da casa do pai? Porque pensou que fora era um lugar melhor para se viver. Isso é terrível, isso é muito triste. Pensou também que tinha uma cabeça melhor do que a do seu pai, para gerenciar os haveres da família. E assim ele se foi, com tudo o que recebeu de seu pai. A impetulância, a arrogância, a prepotência, o ego, a alma do pecado tomou conta do coração dele. Foi extremamente almático. Foi exatamente isso que Eva e Adão pensaram no Jardim do Éden. Eles poderiam ser como, ou até melhor do que Deus. É terrível isso, né? Eles poderiam criar um estilo de vida superior ao que Deus vivia. Assim comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na cabeça deles, esta árvore lhes daria as condições para serem melhores que Deus. Isto é, eles foram ouvir o que não deveriam ouvir. Eles foram conversar com quem não deveria conversar. Eles foram estar no caminho, isto é, no caminho dos pecadores, no caminho dos animais selváticos. Eles foram estar num diálogo com a serpente. Salmos de número 1, ele faz e traz uma correção. Ele mostra que feliz é o homem que ele anda no caminho do Senhor, que ele desfruta do caminho do Senhor, que ele medita na lei do Senhor, que ele tem prazer de estar na presença do Senhor. Não são assim os ímpios. Não são assim os ímpios. Não podemos perfeitamente estar nos detendo no caminho dos pecadores, nos assentando à roda dos escarnecedores. Eu tenho que me alimentar daquilo que é sagrado, daquilo que é santo.
Os nossos pais lá no Éden não fizeram isso. O filho pródigo não fez isso. Ele prosseguiu com a alma tomada pelo egocentrismo, seguir a sua individualidade, o seu mundo. O diabo é o único que quis ser semelhante a Deus. Eis que me subirei, me assentarei nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esta foi exatamente a sua arrogância, a sua prepotência, entendendo que ele seria melhor do que Deus. A soberba tomou conta do seu coração. A rebeldia tomou conta do seu coração. Isso é muito mal mesmo. Então, nós estamos aqui, neste momento, vendo como a parábola ela traz-nos um ensinamento. Então, vamos voltar à parábola. O filho mais novo também, eu estou no 3º parágrafo da página de número 72. Voltando à parábola, o filho mais novo também pensou que com a herança seria melhor do que seu pai. A herança, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, lhe traria a independência do pai ou do próprio Deus. A alma que, como já vimos, foi criada para ser a noiva do Cordeiro, agora queria viver longe dele, queria se separar dele, viver distante dele. Essa ideia errada, infelizmente, ainda hoje passa pela cabeça da maioria dos seres humanos. Até aí faz parte do contexto. O problema é quando essa ideia maligna perpassa a mente dos filhos de Deus. Isto é, lá fora é normal, é comum as pessoas querer ter a sua independência, porque assim é o caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores. Mas isso não pode ser o caminho dos filhos de Deus. Preste atenção neste último parágrafo da página 72. Ele só tem 2 alternativas para eliminar essa ideia absurda da cabeça dos filhos de Deus. Primeiro, descobrir por experiência própria que é um engano essa ideia. Um engano. Segundo, aprender com quem já quebrou a cara para descobrir isso. Esse jovem experimentou a primeira opção. Depois de gastar a herança de forma dissoluta, a crise chegou a ele. Por não ter mais dinheiro, acabou por ter que trabalhar com porcos, o que para um judeu é o fundo do poço. Lá no chiqueiro, ele desejava comer a comida que era dada aos porcos, mas não lhe era permitido. Nesse momento, a palavra diz que ele caiu em si. O que isso significa? O bom senso chegou, a clareza de como as coisas são verdadeiramente apareceu, a conclusão dele, vendo a realidade e não a fantasia que passava por sua cabeça anteriormente, foi de voltar à casa do pai, reconhecer que errou feio e pedir que o pai pelo menos o aceitasse como empregado, pois ficou claro que o pai tratava os empregados infinitamente melhor do que ele tratava sendo tratado naquele momento, o que ele estava sendo tratado naquele momento. Voltando à casa do pai, como havia decidido, ele teve uma surpresa muito grande. Primeiro, o pai o estava esperando na porta da casa. Quando o viu, saiu correndo ao seu encontro e o abraçou de forma fervorosa. Aleluia! Esta é a ótica divina, este é o coração divino, isto é a manifestação do amor de Deus. Aqui diz respeito à bondade de Deus e à forma como Deus trata os seus filhos e filhas. Aleluia! No momento em que ele disse ao pai o seu intento, aí sim a surpresa foi maior ainda. O pai desconsiderou o que ele disse, ele restituiu toda a sua vida anterior. Eu e você precisamos desta restituição. Aleluia. Nós precisamos de nos reencontrar e todos os dias eu digo isso para o Senhor, a tua presença precisa de ser maior do que a presença de ontem. A clareza da tua palavra precisa de ser maior e melhor do que a de ontem. As tuas revelações precisam se manifestar de uma forma mais portentosa do que a de ontem. Eu preciso de ter discernimento, eu preciso de ter revelação, eu preciso de ter um mergulho no oceano do Espírito, eu preciso de estar de fato
fato, desvendando os mistérios celestiais para poder caminhar e desfrutar mais do Senhor, eu não posso de forma alguma me ausentar do Senhor. O Salmo de número 139 nos mostra perfeitamente isso, para onde me irei da tua face, para onde me ausentarei da tua presença. Se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se eu descer às profundezas da terra, o Senhor lá está. Se eu descer às profundezas do oceano, o Senhor lá está. Isto é, todos os lugares o Senhor está presente, porque Ele é onipresente. O salmista, ele traz uma descrição muito forte, depois leia o Salmo de número 139. Então não tem para onde você se ausentar da presença de Deus. Ele é Deus e Ele está presente todos os instantes na sua vida. Antes que saia uma palavra da sua boca, o salmista diz, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Antes que haja um pensamento, Ele também já o sabe. Antes que nós viéssemos a ter existência, desde a fundação do mundo, Ele já nos conhecia, porque Ele é Deus. Este é o Deus a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Nós não adoramos um ser qualquer. O nosso ídolo, o nosso referencial é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. Então não temos como nos distanciar. Então nós não podemos estar distante da igreja, nós não podemos estar distante do corpo, nós não podemos estar desconectado do corpo. Nós precisamos de voltarmos de forma muito forte para a presença de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome de Jesus. Eu quero agora estar contigo no parágrafo de número 3 da página 73. Voltando à casa do pai, como havia decidido, ele teve uma surpresa muito grande. Seja surpreendido com Deus, surpreendido com o Senhor. Entenda que Deus está à porta. Entenda que Deus está batendo, conforme Apocalipse capítulo 3, 20, a porta do seu coração. Esta é uma palavra direta para os filhos. Filhos, não é uma palavra para os que não são filhos. Ele está à porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós não podemos estar desconectados do corpo que é a igreja. Nós precisamos de nos relacionar uns com os outros. Aleluia, aleluia. A igreja é a casa do Pai. Veja bem, o Pai desconsiderou absolutamente tudo quanto ele fez em sua vida pregressa. O Pai o aceitou, o amou. O Pai festejou com ele, o Pai ofereceu o melhor para ele, o Pai o afagou, o Pai chamou toda a sua casa e fez festa. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E entenda isso, o arrependimento faz parte da nossa vida. Eu sei, estou certo que você, ao viver isso na presença de Deus, sabe que seu esposo, sabe que seus filhos, sabe que sua esposa, sabe que alguém próximo a você, do seu ambiente, do seu relacionamento, precisa de desfrutar, precisa de ter esse desfrute, precisa de ter esse alimento, precisa de estar conectado, enxertado na videira verdadeira que é Jesus, precisa de estar comendo o pão vivo que desceu dos céus, precisa estar se alimentando da palavra que dá vida, que gera vida, que transforma. Você é alguém que está aí fortalecido no Senhor e que entende perfeitamente de que alguém mais precisa disso. E esse relacionamento com o próprio corpo, ele traz uma conexão muito forte. Um membro não pode ficar desconectado do corpo. Vai necrosar. Vai ter problema da circulação sanguínea, que é o Espírito de Deus que circula. A água da vida que corre. Aleluia! Louvado seja Deus. Pois bem, vamos para o penúltimo parágrafo. A questão é que ela não acontecerá se nós não chegarmos à mesma conclusão que esse rapaz. A igreja é a casa do Pai. E não há lugar neste mundo melhor do que ela. O pastor acabou de comentar. No mundo, o que acontecerá com nossas vidas é simplesmente perdermos a herança que Deus nos deu quando nos criou. Aquilo que aconteceu com os nossos pais lá no Éden.
Eles perderam o direito do desfrute, do prazer, do lugar de delícias e passaram a cultivar a terra, isto é, fora do jardim que Deus havia plantado. Eles foram expulsos do jardim, eles não tiveram mais direito de estar no jardim, eles perderam a herança. E a terra começou a produzir caldos e abrolhos, e com o suor do rosto ele teve que trabalhar. Oh, aleluia, pastor, mas ainda hoje nós estamos neste corpo, preste atenção, mas nós temos do Senhor tudo, porque Ele provê todas as coisas para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Esse rapaz perdeu o referencial, ele perdeu o domínio, ele perdeu a bênção, ele perdeu o propósito. Ele perdeu a dieta da vida, ele perdeu o prazer de todos os seus pertences. Ele vivia como um escravo. Ele precisava da restituição. A dignidade e a identidade dele foram pelo ralo nesta saída da casa do pai. Quase sempre o diabo consegue enganar os filhos de Deus, dizendo que a igreja, a casa do Pai, não é o melhor lugar para se estar. E muitos caem nesse engano, perdendo assim todas as condições de segurança para que sua alma seja enriquecida para o casamento com Jesus. As pessoas se perdem no pecado, no embaraço, conforme Hebreus capítulo 12, e que tão de perto nos rodeia. Elas não conseguem também resistir às falácias do diabo. 1 Pedro 5,8 tem utilizado muito isso nesses dias, de que nós precisamos resistir ao diabo, porque ele vai fugir de nós, porque ele anda ao nosso derredor, bramando e uvando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o nosso papel é resistir, porque nós temos um alvo que é Jesus. Quase sempre o diabo consegue enganar os filhos de Deus, dizendo que a igreja, a casa do Pai, não é o melhor lugar para se estar, e muitos caem nesse engano, perdendo assim todas as condições de segurança para que sua alma seja enriquecida. Nós somos a noiva, nós vamos casar com o Cordeiro. Ei, entenda isso. A virgem, ou as 10 virgens, precisa de ter um encontro, e para esse encontro precisa de ter óleo, precisa de ter azeite, precisa de estar com as vestes prontas, mas precisa também de estar com azeite na candeia, precisa de ter o Espírito Santo, precisa de estar ativa, aleluia, corpo ativado, vida ativada, na presença do Senhor, glorificando ao Senhor, preparada, ataviada para o encontro com o noivo. O problema principal é que fora da igreja, o filho de Deus jamais aprenderá como viver a vida plural de Deus, que Deus vive. Isto fará um poderoso estrago em sua eternidade. Assim como o filho pródigo, Adão e Eva, só perceberam a enrascada em que tinham entrado quando já era tarde demais. E tempo após tempo, o diabo continua repetindo suas infâmias sobre Deus e a sua igreja. O problema é que, apesar dele não mudar o discurso, ainda hoje muitos caem nessa falácia maligna e só descobrem que é mentira quando perdem tudo. Espero em nome de Jesus Cristo que você tenha clareza da importância de estar no jardim de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Este é o ano da restituição e Deus quer restituir a verdade sobre a sua casa e te dar a oportunidade e o contexto de aprender a viver como Ele vive. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vivemos num período de muitas pessoas desigrejadas. Elas dizem, eu estou bem em casa, eu vou ficar aqui. Não quer se relacionar, não quer estar, não quer ter um enfrentamento da sua própria vida. Lembra do que falamos ontem? Eu preciso de me relacionar. São 37 anos de vida conjugal com a Silvia. São 37 anos de aprendizado, são 37 anos de inteiração. Depois os filhos vieram aprender a viver com os filhos, mas quando nos casamos, aprender a viver com os nossos pais. Entende? E agora os netos vieram, porque as noras também vieram. Assim é a nossa vida enquanto igreja. Alguém ministrou na nossa vida, mas alguém já havia ministrado na vida de alguém que ministrou na nossa vida. E ao termos sido inseridos nesse ambiente enquanto igreja, nós temos outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos equipe. Nós precisamos de entender que um precisa do outro, que um necessita do outro, que nós precisamos de caminhar junto. Então nós estamos
estamos caminhando uns para com os outros. Eu não posso ficar desconectado. Isto é maligno, é diabólico. O ego é a alma do pecado, é a força, é a expressão do inferno. Isso não pode se estabelecer na sua vida. Qualquer coisa, qualquer situação, entende? Não vou mais congregar, não vou mais estar com os irmãos, não quero mais estar na igreja. Não pode, não se deve fazer isso. Eu preciso de estar congregado, irmanado, preciso de estar junto, preciso de estar envolvido, eu preciso de receber de Deus. Ao contrário, é o filho pródigo que vai seguir o seu próprio caminho, ouvir exatamente as estratégias e as falácias malignas. Eu sou apaixonado pelo curso Maturidade no Espírito. Acho ele tremendo poderoso, porque ele nos dá exatamente este caminho de não estarmos sendo dirigidos pela alma, pelas emoções, pelas vontades, pelos sentimentos, mas sermos conduzidos e dirigidos pelo Espírito Santo e identificarmos o ambiente da guerra, da batalha espiritual. Você é de Deus. É bom estar contigo, é bom falar contigo. É bom estar fazendo a leitura desta devocional contigo. É bom estar neste tempo de jejum, porque este é o tempo que a igreja está preparando, se edificando para o alcance dos perdidos. Nós teremos, no final do mês de abril, o nosso encontro com Deus. E você sabe perfeitamente, a igreja em que você está inserido tem um encontro com Deus. Onde você está congregando tem um encontro com Deus. Você deve participar deste encontro com Deus, levando vidas para o encontro. Ou mesmo sendo um encontrista, porque Deus vai te marcar de forma profunda e poderosa. Essa conexão, ela vai gerar nova vida na sua vida. E assim como o irmão João Braga fez ontem, decidiu-se para o batismo, nós precisamos de que mais vidas desçam as águas do batismo. Mas nós só podemos fazer isso estando inserido neste corpo, caindo em si, tendo consciência de que não há outro lugar melhor do que a casa do Pai. Não há outro lugar melhor do que a presença de Deus. Então nós sabemos perfeitamente que até a andorinha e o pardal encontrou para si os altares do Senhor. E nós precisamos de encontrar os altares do Senhor. Nós precisamos de estar na presença do Senhor. O salmista estava a refletir sobre esse momento. É outra pregação, né? É outro momento. Eu preciso aqui de orar e a gente precisa de encerrar, né? Mas vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço pelo privilégio e a oportunidade de estar com meu irmão, com a minha irmã, com esta pessoa de fé, vivendo este tempo, que é um tempo tão precioso, desfrutando da tua presença, desfrutando do teu milagre, sendo orientados por ti. Pai, nós cremos, há um milagre de tua parte, há uma bênção maior, há uma porção maior, há uma graça maior. E nós estamos, Senhor, para nos alimentar, nos fortalecer, nos regozijar, buscar o entendimento, a compreensão, estarmos com os nossos pés firmados na rocha que é Jesus Cristo, estar sendo conduzidos pelo Senhor, instruídos pelo Senhor. Eu oro, meu Deus, toda e qualquer fragmentação maligna, todo e qualquer pensamento do inferno, toda e qualquer estratégia do diabo e os seus demônios contra a tua igreja, isto é, contra a vida do teu filho, da tua filha, contra esta casa. Deus, todo pensamento que não provém do Senhor, tudo aquilo que tem adentrado para barrar, para não permitir que haja um avanço, as portas do inferno não têm poder de parar a tua igreja, ela é prevalecente, então conceda a tua bênção, repreenda esta força maligna, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a unção, poder do Senhor sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Nós declaramos agora em nome de Jesus Cristo, diabo e os seus demônios, saia deste ambiente, saia desta mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, haja bênção de Deus e poder de Deus, onde ela colocar a planta dos pés, onde ela palpar com as mãos, onde ela fitar os olhos, onde ela dirigir o coração dela, que o teu Espírito esteja como condutor. O Senhor é Deus. Nós estamos conectados enquanto corpo com a cabeça que é Cristo.
O Senhor é o nosso Deus. Haja bênção de Deus, saúde física, saúde mental, saúde psicossocial, que o Senhor é Deus para conceder a bênção das finanças, a unção da prosperidade, a restituição por completo, porque estando inseridos no teu corpo, nós temos novamente a herança da casa do Pai. Nós recebemos tudo quanto o Pai tem a nos conceder. Nós vamos nos fartar, nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos nos vestir, nós vamos ter tudo quanto o Senhor tem para nós, porque não nos faltará nada. Nós não precisamos de comer a lavagem, o lixo, as porcarias que o mundo tem, os pratos de manjares fétidos que este mundo cruel e nojento nos oferece. Nós vamos nos alimentar do melhor, comer e beber do melhor, desfrutar daquilo que é santo, que é sagrado, que é puro, que é perfeito, que provém do Senhor. Receba aí a bênção de Deus e a unção que prospera o caminho dos justos. A unção do Senhor, o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Deus te abençoe. Muito obrigado e obrigado mesmo. Que o Senhor continue a lhe dar graça sobre graça. Amém, prima Nicéia? Amém, linda Silvia? Olá, Carol, Felipe, Arthur. Nossa, que bom, né? Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Doutora Marília, Lu, linda Sueli, linda avó Maria, irmã Maria, mulher de Deus. A Thay também, bênção de Deus para você. Glória a Jesus, quem mais está aqui? Ana Clara, bênção de Deus para você, minha querida. Sofia, bênção de Deus. Glória a Jesus, quem mais deu alô para o pastor? A Sória, né? Glória a Jesus. Elivelton, lá da GVC Recife, ó que bênção, né? GVC Novo Hamburgo, GVC Recife, são extremos, né? Glória a Deus. Olha só o nosso fisioterapeuta, né? Que Deus te abençoe, meu querido. Quem mais está aqui? A Érica, Marcos também da GVC Novo Hamburgo. Quem mais deu alô para o pastor aqui? O Marcelo, Deus te abençoe. Quem mais falou? A Elba, né? Glória a Jesus. Quem mais? A Edna, a Lu. GVC Poções. Oh, meu Deus, promessa, sou eu, pastor, sua ovelha, meu pastor, Regiane, GVC Poções. Um beijo no seu coração, do pastor José Filho, da Kézia e dos nossos irmãos lá da GVC Poções. Oh, meu Deus do céu, né? Vamos trocar aí. Oh, meu pai, me perdoa, eu pensei diferente, irmã. Vou identificar melhor isso, né? E a Karen Fernanda também não está me aparecendo mais aqui, né? Vamos lá, eu preciso de conferir, eu sempre no final gosto de ficar vendo quem é que entrou, quem é que apareceu, falar o seu nome, né? Glória a Deus. Ruth Souza, olha só, a irmã Lília, né? Silvia, manda um abraço para o Simão da GVC Amparo, nosso concunhado, menino de Deus, menino abençoado, né? Casado com a Isilda, pai da Dani. Ô Simão, bênção de Deus para você, meu querido, orando por você, né? A Ruth Souza que entrou aí, irmãos. A Ruth, eu conheci a Ruth, né? Em 1983, há 42 anos atrás. Né? A Ruth, ela congregava, nós congregávamos juntos, né? A tia Nair, que já é falecida, e, enfim, nós éramos jovens na Igreja Adventista da Promessa do Jardim Tranquilidade, né? Onde Deus nos deu a graça de servirmos a Ele durante 31 anos. Ruth, que Deus lhe abençoe grandemente, filha, grandemente, tá? Saudades de vocês, tá? Nós tivemos o privilégio, inclusive, de trabalharmos juntos, né? Na época era superintendente da escola bíblica, dirigir a escola bíblica, eu me lembro disso. Que Deus te abençoe, tá? Louvado seja Deus. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Nós chegamos ao final,
nós chegamos ao final. Eu estou aqui já me despedindo, mas o meu pedido a você, compartilhe esta live de devoção, né, essa devocional, e eu misturei devocional com oração. Nesta live de oração, que é uma devocional dos 21 dias de jejum, né, mediante aquilo que Deus tem dado ao pastor Wilson, o nosso supervisor da Vinha São Paulo, Restituição de A a Z, poderoso, tremendo esse livro, muito abençoado. Se você não adquiriu, adquira. Se você está distante, precisa, o pastor Antônio tem feito os áudios, eu lhe encaminho os áudios também, mas você tem aqui a leitura através desse perfil. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de todo mundo. Linda Silvia, um beijo, e vamos tomar o café. O café do pastor é o cuscuz com aveia, né? Cuscuz com aveia. E eu te recomendo sempre, ó, aqui tem água com limão, sem açúcar, água com limão. Consuma bastante isso, o seu desjejum. Isso é excelente, excelente, maravilha. Glória a Jesus. Amém? Beijo no seu coração.